Desde já a oportunidade no qual Ele nos concede, estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para levar até você a palavra de Deus, o qual é a única que tem o poder de convencer o homem na vida de pecado no qual ele leva. Quero dizer para você que nós não estamos aqui para lhe importunar, para querer lhe julgar, lhe criticar da forma no qual você está vivendo. Nosso propósito aqui é de levar a palavra de Deus até você, para que através da palavra você venha se converter a Jesus Cristo, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser se for por Ele. Queria desde já convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 1 ao versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Que tem como texto: devemos fazer oração por todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade, em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve esta carta a Timóteo, e essa palavra de Deus, ela se estende até os nossos dias de hoje. Nós, como servos de Deus, nós temos a obrigação de orar por todos os povos, todos os homens, para que todos venham ao conhecimento, e através do conhecimento eles venham à conversão a Deus, porque infelizmente muitos não buscam esse conhecimento, muitos não procuram conhecer a verdade que está em Cristo Jesus, e a partir daí eles vivem conforme as suas vontades, conforme as suas práticas. Mas a palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. No momento que o homem passa a conhecer Jesus Cristo, que ele passa a viver Jesus Cristo, que ele passa a viver em comunhão com Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele habita nele e ele se convence da vida pecaminosa no qual ele está vivendo. Muitos, infelizmente, em vez de buscar a Deus, se voltar para Deus, eles procuram de todas as formas se chegar a Deus, mas não através de Jesus. A palavra aqui disse bem clara que há só um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, o homem. Aqui ele quer dizer, ele está afirmando que você só vai se chegar a Deus através de Jesus. Você pode fazer de todas as formas, de todas as coisas para chegar a Deus, mas se você não se voltar para Jesus verdadeiramente, em espírito e em verdade, você jamais vai se chegar a Deus, você jamais vai ter Deus na sua vida. A primeira coisa que você deve fazer é abrir o seu coração para que o poder do Espírito Santo de Deus ele possa habitar. No momento que o Espírito Santo de Deus ele habita na vida do homem, ele se convence da vida pecaminosa no qual ele está vivendo. Eu vou falar com
No momento que você vê certas coisas que estão acontecendo na nossa capital, no nosso estado, no Brasil e no mundo, certos homens, certas mulheres fazendo e acontecendo aí, fazendo certas coisas no qual nós olhamos e ficamos pasmos de certos acontecimentos, você pode ter a certeza que essa pessoa, ela não tem Deus, ela não busca Deus, ela não conhece a Deus, ela não procura de nenhuma forma ter Deus, porque quando Deus ele habita na vida do homem, você pode ter certeza, ele jamais vai fazer certas coisas, porque quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é se arrepender, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos constrange, ele nos incomoda. Quando nós pecamos, nós se sentimos aflitos, nós se entristecemos. E a primeira coisa, quando o cristão ele tem Deus verdadeiramente, é pedir perdão pelo seu ato. Então, meu querido, eu quero te dizer nesta noite, que você deu ouvidos à palavra de Deus, no qual ela está sendo entoada nessa noite, os louvores e as pregações que ainda vão ser pregadas aqui, porque o nosso propósito é justamente esse, é de levar a verdade que está em Cristo Jesus, porque somente Ele pode fazer algo por você, nenhum outro pode te levar a Deus, a não ser Jesus Cristo. No momento que a pessoa abre seu coração, para que a palavra de Deus ela venha penetrar, ela surte efeito, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Muitos aqui que você pode ver, viviam também em meio aos pecados, faziam coisas que até Deus duvidava. A gente fala assim aqui, até Deus duvidava, é uma força de expressão, porque Deus ele sabe tudo que possa vir da parte do homem. Eu e você, muitas vezes, nós não sabemos. Muitas vezes nós vemos assim certas pessoas que nós pensamos até que sejam homens e mulheres de Deus, mas infelizmente eles falham, eles fazem coisas que até nós duvidamos, mas Deus ele não duvida nada do que o homem pode fazer, porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Deus ele é onisciente, é onipotente, é onipresente. Deus ele sabe o que pode acontecer, o que você vai fazer hoje, amanhã e sempre. Por isso que Deus ele através da sua palavra, ele nos chama a ter um verdadeiro conhecimento, para que através do conhecimento nós venhamos se converter. Porque nós só podemos se chegar a Deus quando nós se convertemos, quando nós se arrependemos do nosso pecado. Infelizmente muitos acham ser justo, acham que não precisam desse arrependimento, mas a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Ele não gosta muito não, ele gosta. Todos nós precisamos se reconciliarmos com Deus, porque através do pecado o homem perdeu a comunhão, o homem perdeu esse vínculo direto com Deus, e agora para que nós possamos ter a nossa comunhão renovada, feita novamente, nós precisamos desse mediador, que é Jesus Cristo, porque sem Jesus Cristo, nada você vai fazer, nada você pode fazer para ter uma nova comunhão com Deus, porque ela foi quebrada no jardim do Éden. E Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão misericordioso, que desde o princípio ele faz com que nós viemos ter essa aliança renovada. Deus ele ama tanto nós seres humanos, que ele procura de todas as formas fazer com que nós viemos se voltar verdadeiramente para ele. Porque se Deus ele quisesse que nós viéssemos se acabar, se Deus ele não tivesse um propósito na minha, na sua, nas nossas vidas, Deus ele tinha deixado nós ao relento. Deus ele não tinha enviado Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para que através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós pudéssemos ter o acesso direto com Deus. Antigamente nós não tínhamos esse acesso. No momento que Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, o véu ele foi rasgado. Agora nós só precisamos reconhecer a nossa vida pecaminosa, as nossas falhas, os nossos pecados diante de Deus, para que nós possamos ter esse vínculo renovado. E a palavra de Deus diz bem claro que somente Jesus Cristo ele pode fazer essa aliança renovada. Infelizmente muitos se voltam para aquele, para aquela, muitos procuram de todas as formas ter uma comunhão com Deus, muitos procuram de todas as formas receber as bênçãos de Deus, mas Deus ele é tão bondoso, tão misericordioso, que muitas vezes ele até concede, mas não é porque você procurou aquele ou aquela não, é porque ele é misericordioso. E a misericórdia de Deus, ele alcança todos nós, independentemente se você esteja voltando ou não para Deus. Mas enquanto nós falamos de salvação, quando nós falamos de salvação, a salvação só vem em intermédio de Jesus Cristo. E para que isso venha acontecer, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você é pecador.
que você é falho, que você necessita dessa misericórdia, desse perdão, da justiça de Deus na sua vida, para que essa aliança ela venha ser renovada, para que ela venha ser feita novamente, porque no jardim do Éden ela foi quebrada e o homem ele foi expulso do jardim. A aliança, aquela comunhão com Deus, ela foi desfeita, e agora através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, você pode ter ela feita novamente. Agora você tem que rever os seus conceitos, você tem que rever a forma que você está vivendo. Será que os seus atos, as suas atitudes são dignas do perdão de Deus? Será que a forma que você está vivendo, você tem direito à salvação? Será que você reconheceu verdadeiramente Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida? A única forma de ser grato a Deus é viver em obediência. Todos aqueles que são gratos a Deus, que vivem com Deus, eles procuram viver conforme a palavra de Deus. Nós estamos aqui esta noite, não porque nós somos melhores que você, não porque nós somos bonzinhos, não. É porque nós somos gratos pelo que Deus ele fez, faz e ainda vai fazer nas nossas vidas. Nós vivíamos em meio ao pecado, nós vivíamos em meio ao lamaçal de pecado, nós estávamos presos, e pelo amor de Deus, pela sua misericórdia, nós se voltamos para Ele, Ele se voltou para nós, e hoje nós estamos aqui para dizer para você que você deve fazer isso também, porque você só vai alcançar o perdão no momento que você reconhecer a divindade de Jesus. A morte de Cristo na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você, para que todos nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos viver vida e vida em abundância. Deus ele tem o melhor para mim e para você. A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente as pessoas se voltam procuram de todas as formas os bens materiais e esquecem de Deus. Mas quando estão passando por situações difíceis, situações calamitosas, quando estão passando aí por conflitos, por atritos, passando por situações de enfermidades, problemas conjugais, aí se voltam para Deus, e Deus ele usa da sua misericórdia, concede as suas petições, e quando acalma a tempestade, eles passam a viver novamente em meio aos pecados. Eu quero te dizer, meu querido, que ninguém engana Deus, Ele faz tudo por misericórdia e amor de nós, mas quando nós falamos de salvação, é só através de obediência e submissão. Faça isso, reconheça Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que você vai ver as coisas maravilhosas no qual Ele vai lhe proporcionar, da mesma forma que Ele nos proporciona diariamente, porque só em nós Ele ter quebrado os grilhões, as correntes, as algemas do pecado no qual nós vivíamos, e hoje nós estamos aqui proclamando o Evangelho de salvação até você, porque infelizmente muitos estão aí entregues em meio aos pecados, muitos infelizmente ainda estão presos a grilhões, as algemas, as correntes satânicas, e não tem força para se voltar até Deus. Muitos não têm força para ir até uma igreja, clamar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, e a nossa obrigação como servo de Deus é essa, de levar esse evangelho de salvação até você, e dizer para você que Jesus Cristo ele lhe ama, Jesus Cristo ele tem o melhor para você, Jesus Cristo ele quer que você se volte verdadeiramente para Ele, para que você possa gozar das promessas, das mansões celestiais no qual Ele tem nos prometido, para todos aqueles que se voltam verdadeiramente para Ele, porque somente Ele é o caminho, somente Jesus Cristo é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, porque somente Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não se volte para outros, não, para outras, se volte somente para Jesus Cristo, porque somente Ele pode lhe proporcionar o melhor. E é isso que nós temos para dizer para você. Aproveite nesta noite, esta oportunidade, que você vai ver as coisas maravilhosas no qual Jesus Cristo ele tem para lhe proporcionar. No momento que nós se voltamos para Ele verdadeiramente, Ele se volta para nós. E quando nós estamos com Cristo, nós temos uma força extra, uma força no qual nós conseguimos vencer todo o mal. Porque o mal está aí à solta, assolando, aprisionando vidas que infelizmente estão aí jogadas às traças, sem força para se voltar para Cristo Jesus. No momento que você se volta para Ele, verdadeiramente Ele se volta para você, porque a palavra de Deus Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isto é uma promessa que Ele nos faz,
que no momento que nós se voltamos para Ele, Ele se volta para nós e Ele alivia nossas dores, porque somente Jesus Cristo Ele tem esse poder de aliviar. Somente Jesus Cristo Ele tem o poder de nos dar uma força extra para que nós possamos vencer o mal, porque o mundo no qual nós vivemos, Satanás está reinando, está destruindo vidas, casamentos, pessoas estão entregues à bebida, à prostituição, às drogas, estão sem força para se voltar para Deus, mas Deus ele está aqui de braços abertos através do seu Santo Espírito para lhe abraçar, para mudar as suas práticas, a sua forma de viver, de pensar. Faça isso, meu querido, se volte para Ele, porque somente Jesus Cristo Ele é o único mediador que pode lhe proporcionar salvação e vida eterna. Se volte para Ele nesta noite, porque muitos infelizmente querem aproveitar a sua juventude, muitos querem aproveitar os bens materiais e só querem se voltar para Deus no final da sua vida, mas infelizmente muitos deixam para fazer isso e se torna tarde, porque o dia de amanhã não nos pertence. Nós devemos aproveitar a oportunidade no qual Deus ele nos dá, e justamente é hoje a oportunidade no qual Ele está nos dando, de nós se voltarmos verdadeiramente para Ele, porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores, e nós necessitamos dessa graça nas nossas vidas. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, principalmente se voltar para Deus, porque pode ser tarde. Eu agradeço essa única oportunidade, em nome de Jesus.